Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus por estar aqui, né? Tão feliz por estar aqui com os irmãos. Falei pro pastor Vinícius, nosso irmão Vinícius, que eu falei, eu vou, meu irmão, porque eu sei que eu vou na casa dos meus parentes, dos meus familiares. E a gente se sente à vontade na casa de um familiar, né? E eu falei, eu vou por isso, porque eu sei que eu vou me sentir em casa lá. Apesar de não estar em casa, eu vou me sentir em casa. Porque a gente está em família, né? Louvado seja Deus. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, me mostra uma palavra, né? Para dividir com a tua igreja, primeiro para falar comigo, né? E aí o Senhor ele já vem falando conosco, né? Há muitos dias. A respeito da sua vontade, a respeito de como nós como cristãos devemos prosseguir na nossa vida, na nossa caminhada, né? E aí essa semana eu dividi com os irmãos lá da igreja em 2 Timóteo, e fiquei com 2 Timóteo na cabeça, falei assim, Senhor, 2 Timóteo lá, divido com os irmãos também, né? Mas o Senhor colocou no meu coração algo, além de Timóteo, né? Claro que vai fazer parte, mas algo a mais. E aí, eu não sei se a Isa colocou aí, Deus abençoe, Isa. Ali, né, gente? E aí, o Senhor colocou no meu coração de trazer para os irmãos, dividir com os irmãos, que os irmãos eu sei que já até conhecem, mas que o Senhor fale de uma forma diferente com você hoje, comigo hoje, para que nós possamos dar lugar a esse Deus de verdade. E aí o Senhor falou assim, você vai ler em cartas, então eu tenho uma carta para os irmãos hoje. E aí eu coloquei ali de uma forma simples, viu, meus irmãos? Que eu estava fazendo esse slide até com a Isabel no colo, que ela não queria ninguém. Aí eu falei, eita filha, ajuda a mãe aqui. E aí tem uma carta para você. Tem uma carta para vocês essa noite, meus irmãos. E aí, antes de decorrer aí os slides, eu queria dividir com os irmãos a palavra que o Senhor me deu, que a gente vai correr um pouquinho aqui nas cartas, mas em Hebreus 6, a minha versão é a NVI. Perdão se a voz falhar um pouquinho, que hoje eu acordei um pouquinho rouca e penosa. Mas eu vou lendo aqui pra gente dar andamento e os irmãos acompanharem em nome de Jesus. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àquelas que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.
queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, sabem que Hebreus não tem um autor, né, definido. Na minha cabeça era Paulo também, né? Antes eu pensava, as cartas tudo de Paulo. Paulo que escreveu e tá tudo certo. Mas não tem um autor assim definido, né? Uns pensam que talvez poderia ser Paulo, outros Apolo e outros irmãos ali que caminhavam. Mas assim, o que eles falam sobre Hebreus é que quem escreveu conhecia bem os apóstolos. Tinha alguma proximidade com eles. E era um autor que demonstrava muito conhecimento da lei e da Torá. Naquele tempo a igreja estava sendo perseguida, né, por seguir Jesus. Alguns com medo, com dúvidas, atribulações do momento, estavam desistindo e abandonando a fé. E esse é um dos propósitos dessa carta. E a carta enfatiza a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os profetas, Moisés, o sacerdote levítico, mostrando que Cristo é o cumprimento da antiga aliança. Amém. Amém. É o único mediador entre Deus e a humanidade. Aleluia. O autor incentiva a mim e a você a permanecer firme. Aleluia. Mesmo diante das perseguições e das tentações. Lembrando que os exemplos de fé do Antigo Testamento é do sacrifício de Cristo. E aí aqui em destaque, e eu trouxe algumas cartas para a gente dividir junto para vocês verem as similaridades delas. Escritas, né, para irmãos cristãos. Escrita com o mesmo propósito, mas aqui às vezes em situações diferentes, que é o que a gente vive. Às vezes nós passamos por situações, por momentos que o Senhor tem que falar especificamente conosco. A gente tem essa necessidade. Então os irmãos escreviam cartas. Tinha essa carta de Hebreu, tinha outras cartas de Tiago. Mas eu trouxe algumas cartas aqui que Paulo escreveu à sua igreja, relatando as situações e problemas que nós vivemos até hoje. E eu queria dividir com os irmãos a importância dessas cartas. E qual delas você está precisando ouvir hoje? Qual você está precisando receber hoje? Então eu vim trazer essa carta para vocês através da palavra do Senhor Jesus. Porque em momentos algumas falam comigo, tem momentos que uma fala, mas tem momentos que todas falam. E como eu falei para os irmãos, elas têm as suas similaridades de teologia, de semelhanças teológicas, de morais, de prática. E explica como nós, como cristãos, devemos viver a doutrina cristã. E orientou os crentes a viver de uma forma que louvasse e glorificasse a Deus, que mostrasse realmente quem é Jesus. E é isso que o Senhor quer para nós hoje. Quer mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. Será que conhecemos Ele realmente? Será que estamos vivendo os seus propósitos? Será que nós sabemos qual que é o nosso ministério? Em que a gente questiona tantas vezes, eu não sei ainda qual que é o meu ministério. Eu não sei, pastor Vinícius, eu não vou participar não. Mas o Senhor tem falado com você tantas vezes. O Senhor quer falar com você e comigo tantas vezes. E nós não abrimos a Bíblia. Basta abrir a Bíblia. O Senhor se revela lá. O Senhor se mostra lá. Meu irmão, quer saber qual é o seu propósito, o seu ministério? O dom que o Senhor deu. Abra a palavra do Senhor, deixa Ele falar a você.
Deixe Ele se revelar a você. E a gente se pergunta, eu não sei. Porque a gente ainda não entendeu. E a gente ainda não tem uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. A gente vive um tempo de mentes cauterizadas, né? De mentes engessadas. Que assim tá bom, tá ótimo, vida que segue. Eu tô aqui ouvindo uma palavra. O irmão prega, eu escuto. Quando eu quero uma bênção, eu oro. A irmã ora para mim, tá tudo certo. E o Senhor colocou uma coisa no meu coração que eu falei assim, Senhor, a gente vive num mundo, estamos vivendo um mundo cada vez mais difícil e que Satanás ele está tomando conta em uma proporção tão grande e a gente não percebe. Ele está tomando conta das coisas de uma maneira tão sutil, tão gracinha que a gente não está percebendo. Antigamente a gente via alguém na rua, em situação de droga, falava, nossa, isso daí está endemoniado, isso aí, vixe. O diabo toma de conta. Não, meus irmãos. A gente está dando legalidade para Satanás no nosso meio. Infelizmente. Nós não estamos percebendo que ele está sutilmente entrando na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos lares, nas prioridades que nós damos. A gente não percebe. Aqui é só um videozinho. Vou compartilhar aqui, não tem nada não. Eu vou assistir aqui só um minutinho, ninguém está vendo. Que isso, gente? É só uma música. Exagero. Mas está tomando proporções graves e nós não estamos analisando que Satanás está tomando conta das vidas, das mentes. As pessoas estão doentes. Nem a gente como cristão consegue chegar num cidadão que não conhece a Cristo ainda. A pessoa está lá doente. O que tem? O que esse jovem tem? Estou cheio de ansiedade, estou cheio de... Gente, tem tudo dentro de casa, tem tudo no lar. Aí você fala, por que está assim? Porque está dando legalidade a Satanás. Porque às vezes nós como cristãos não estamos apercebidos de que nós mesmos estamos dando lugar a ele. Nós não estamos dando a honra a esse Deus verdadeiramente. E eu falei, Senhor, nos ajuda. Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, Pai. E aí, eu falei, Senhor, eu vou levar essas cartas, né, para a tua igreja. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com o teu povo. E aí, em Romanos, é destacado que, por intermédio da morte expiatória de Jesus Cristo, as pessoas pecaminosas podem ser restauradas ao relacionamento com Deus. Um relacionamento verdadeiro. A salvação ela é oferecida gratuita por Deus. É isso que ele enfatiza em Romanos. Através de Jesus e não pela obediência à lei. Não é nada que possamos fazer. É somente a graça desse Jesus. É somente Ele. E aí essa carta ela fala sobre pecado e julgamento de Deus, que permite que as pessoas que elas pequem, mas elas enfrentem as consequências. Nós estamos sofrendo as consequências. Eu vejo irmãos, crentes, familiares falando assim, eu estou sofrendo. Meu filho acabou de ter uma crise de ansiedade, minha filha acabou de ter uma crise de ansiedade, estou levando para o hospital. Mas você não tem um tempo. Infelizmente a gente observa, você não tem um tempo com a sua família. Você não senta com seus filhos muitas vezes, não senta com o marido, não senta com o irmão. Você que tem só irmão, você não senta com seus pais para falar de Jesus.
seu tempo maior precioso é nas redes sociais. Aí você fala, lá vem de novo falar de rede social. É a droga lícita de hoje, meu irmão. Desculpa. É a droga lícita que nós estamos hoje consumindo. Nós estamos absorvendo coisas aqui que nos está afastando de Deus. Tem coisas que poderiam nos aproximar? Sim. Mas é mentira. 80% das coisas que nós vemos, às vezes, na internet, no celular, não tem nada a ver com Jesus. Nós não compartilhamos isso. Opa, Jesus? Que isso? Só lá na igreja mesmo. Eu tenho meu momento de crente. Eu tenho meu momento de cristão. Estou aqui. Saiu daqui. Só Deus sabe. E essa carta, graça e fé, o caminho de Deus e justiça em Jesus Cristo. Cristo nos reconciliou com o nosso Pai, novamente. Adão, que tinha nos separado lá no início, que a gente fala de Adão e Eva, né? Mas talvez de feito pior ainda. A morte e a nova vida, a vida no Espírito. Nós temos liberdade em Cristo. O pecado já não nos domina mais. Aleluia. Eu achei uma história aqui de Agostinho muito interessante. Os irmãos conhecem Agostinho, né? Acho que o irmão Vinícius já deve ter falado dele, com certeza. Teólogo e filósofo, né? Foi muito importante e é muito importante até hoje. E ele contou uma história que eu achei muito bacana. Ele contou que ele estava sentado num jardim de uma casa de um amigo e ele estava aos prantos. Porque ele faltava vontade de romper com a antiga vida e começar uma nova. Olha só por que ele estava chorando. Porque ele não estava conseguindo. Alguém aqui já chorou por isso, meus irmãos? Você já chegou a chorar diante do seu Deus, que você não estava conseguindo e que você sabia que você precisava de uma nova vida? Alguém já teve esse nível de consciência? Será que nós temos esse nível de consciência? De falar, Senhor, eu preciso de Ti. Aos prantos. E ele tinha a epístola de Romanos nas mãos, no colo, e ao ler uma passagem ele disse: uma luz clara inundou meu coração, e toda a escuridão da dúvida desvaneceu. Ele tornou-se um grande líder da igreja, e é um dos pensadores mais influentes até hoje. Mas ele leu a palavra de Deus e o Senhor se revelou a ele. O Senhor não está se revelando a nós porque nós não lemos, ou nós lemos de qualquer maneira. Nós não temos vida e qualidade com Deus no nosso dia a dia. Não temos. Então o Senhor precisa se revelar a nós. Essa luz que abriu os olhos de Agostinho, inundou o coração dele. É o que eu almejo para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. Eu oro ao Senhor todos os dias e falei, Senhor, coitado da minha misericórdia, da minha miséria, se não fosse Ti. Mas abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ser como esses homens de Deus. Eu falei para os irmãos quarta-feira que eu tinha uma inveja de Paulo. Será que eu poderia, Senhor, ter uma inveja de Paulo? Porque eu queria que Deus aparecesse para mim e falasse comigo. Sim, como ele fez com Paulo. Mas ele pagou um preço muito alto. Será que a gente está preparado para isso? Mas o Senhor tem falado conosco, meus irmãos. O Senhor está ali com o seu livro pronto, com a sua boca aberta, com os seus braços abertos para falar conosco. E nós simplesmente rejeitamos. Nós simplesmente rejeitamos esse Deus. Outros homens de Deus que fizeram história também foram fortemente influenciados pela Epístola de Romanos, pela Carta de Romanos.
Martinho Lutero é o pai da reforma, não é isso? Os nossos irmãos católicos, eu falo com todo respeito, porque assim como Vinícius, eu era da igreja católica. Eu cresci na igreja católica. Eu era a única da minha casa que frequentava lá. Mas eu fiquei 10 anos da minha vida congregando na igreja católica. E os nossos irmãos da igreja católica dizem, eu ouvi um rapaz que eu gosto muito, que é muito estudado, mas ele falou que Martinho Lutero, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu e fez o que fez. Aí eu falei, enlouqueceu, né? Enlouqueceu por Jesus. Ele enlouqueceu pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se revelou a ele e abriu os teus olhos. Se for para ficar louco como Martinho e adorar esse Jesus verdadeiramente e ser ousado como ele, de pregar a palavra e falar a verdade, que eu e você sejamos loucos. Eu falei, eu quero ser louco então como esse homem. Quero ter a ousadia dele. De pegar lá 95 teses e pegar na porta da igreja. Você teria coragem? Naquela época lá? Hoje talvez. Mas naquela época lá, meus irmãos, acho difícil. E antes dele, outros irmãos já tinham morrido por causa disso. Por causa de revelação da palavra. E John Wesley também foi transformado por essa palavra. Ele fala, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Independente, meus irmãos, da carta, que o meu e o teu coração hoje, ele se aqueça com a palavra de Deus. E aí, se você quiser receber essa carta, amém. Mas tem uma próxima para você também, 1 Coríntios. Paulo escreve essa carta para saber que os problemas da igreja e com os irmãos estavam levando uma vida despreocupada, centradas nelas mesmas. Os irmãos estavam sofrendo com divisões na igreja. Graças a Deus a gente não tem mais isso. Divisões partidárias, formando facções dentro da igreja, rivalidades. Olha só que gravidade. Aí você fala, nossa, aconteceu isso com a igreja lá de Paulo? Acontecia. Obrigada, minha irmã. E pode acontecer comigo, com você agora, nessa época. E como vai acontecer? Só que nós estamos preparados, assim como Paulo, para exortar, para receber ou para abraçar um irmão. E naquele tempo também estava tendo imoralidade sexual. Olha a gravidade desta igreja. Moralidade sexual é essa que pode ser sexo, né? Antes do casamento, adultério, prostituição, relações sexuais com o mesmo sexo, animais, etc. Lidando com a liberdade e responsabilidade cristã. Cuidado com o testemunho. Cuidado com o testemunho que eu e você temos que ter, meus irmãos. Aquele povo estava levando as coisas do Senhor de qualquer maneira. A igreja estava meio aqui perdida, tomou um rumo meio perdido. E nós temos que tomar cuidado com hoje. O que eu e você anda vendo, o que eu e você anda compartilhando, o que eu e você anda postando, com quem nós nos reunimos para falar alguma coisa. Nós temos que tomar cuidado. Será que você, eu e você, é aquele que promove a união ou a separação dentro da igreja? Nós temos que tomar cuidado com os comentários que não edificam. Nós temos que tomar cuidado com o testemunho que nós damos. E nas cartas aos Coríntios,
1 como 2 aqui, pegando o gancho. Paulo até escreve em 2 Coríntios que a igreja deu uma melhorada. Louvado seja Deus. Mas a integridade dele foi questionada. A integridade dele foi colocada em pauta ali. Por quê? Porque tinha uma igreja rival que rejeitou a Paulo como apóstolo, menosprezando o homem de Deus. E assim ele fala sobre o seu discipulado fiel e sofrimento pelo Evangelho. Nós vamos encontrar de tudo dentro da igreja, meus irmãos. Pessoas que se levantam para nos ajudar, pessoas que se levantam para falar, menosprezar, para dizer que você quer ser o apóstolo Paulo, então? Sim, eu gostaria de ser como esse homem, temente a Deus, um homem que vivia o Evangelho de Cristo, um homem que se entregava por Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Eu e você, meus irmãos, deveríamos querer isso para as nossas vidas. E tem mais uma carta aqui para nós, igreja, a carta de Gálatas. Paulo escreve a Gálatas para corrigir um falso evangelho. Aborda a justificação pela fé em Jesus Cristo, em oposição às leis. Defende a liberdade cristã contra o legalismo judaizante e reafirma o seu apostolado. Não era preciso praticar aquelas obrigações impostas lá pela lei. Aquelas obrigações poderiam levar os cristãos a uma escravidão espiritual. Uma contraposição trazida pela morte de Jesus. E é um problema que parece que não, mas a gente vê também hoje, né? As pessoas querendo impor leis. As pessoas querendo impor coisas para que você quer ficar aqui, então tem que ser assim, assim, assim. Você tem que fazer isso, parecendo uma seita, né? Você quer ficar aqui, você tem que se comportar dessa forma. Você tem que usar a saia, usar o véu, você tem que dizimar todo dia, viu? Você tem que fazer sacrifícios. Você não vai matar animal, então qual que é o sacrifício que você vai fazer, minha irmã? Faz um sacrifício aí, senão não está valendo. Nós temos que tomar cuidado com os falsos evangelhos. E por que a gente é muito enganado? Porque nós não lemos a palavra. Nós somos enganados porque nós não temos profundidade com esse Jesus, com a sua palavra, que nos traz a liberdade, a verdadeira verdade. Nós não temos. E por que a gente é enganado? Porque a gente é preguiçoso. E isso é em todas as áreas, meus irmãos. Por que nós somos enganados? Porque nós somos preguiçosos. E o Senhor abomina uma pessoa preguiçosa. O Senhor abomina aquele que não gosta de trabalhar. Então, meus irmãos, a gente tem que deixar de ser preguiçoso. Tem que conhecer a Jesus. Tem que estudar. Tem que conhecer a palavra de Jesus. Tem que se aprofundar nela mesmo. O Senhor, Ele derrama graça sobre nossas vidas. Ele derrama o Espírito Santo. Mas para que eu e você tenham um entendimento que nós devemos buscá-lo, conhecer esse Jesus, ter profundidade com Ele, criar raiz. Por que essas cartas foram escritas? Porque os irmãos estavam simplesmente abandonando a sua fé. Porque não tinham a profundidade, talvez. Claro que eles estavam sofrendo, estavam. Perseguição, tribulação, família ameaçada, isso acontecia. Mas quem estava agarrado nesse Jesus, quem tinha profundidade, entendimento, quem tinha o Espírito Santo verdadeiro, se achegava a esse Jesus, buscava esse Jesus.
E aí Gálatas, ele fala ainda, aplique o Evangelho. Aplique o Evangelho. Abandone as obras da carne e busque o Espírito Santo. Aleluia. Para aplicar o Evangelho, eu e você temos que estudar esse Evangelho. Nós temos que louvar a Deus. Eu louvo ao Senhor porque nós temos não só pastores, mas nós temos professores e mestres entendidos da palavra do Senhor, que nos dá a oportunidade de conhecer. Eu louvo a Deus pelos irmãos lá, o Milton, os irmãos que nos ensinam. Louvem a Deus pelo pastor Mauro, pelo pastor Vinícius. Além de pastor, professores entendidos da palavra. Meu Deus, irmãos, louvado seja Deus por isso. Tem irmãos que estão vivendo ignorância nas igrejas, porque não tem pastores direcionados pela palavra verdadeira. Irmãos sendo enganados, e a palavra diz que eles vão sofrer as consequências. Mas nós temos que louvar a Deus por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu vejo os estudos que o irmão Vinícius dá aqui, o pastor Vinícius. E eu falei, louvado seja Deus. Os estudos que o Milton prepara todo domingo. E às vezes o irmão tem preguiça de levantar mais cedo para chegar lá para estudar, para questionar, para perguntar. Que era nós estamos vivendo, meu irmão? Que tempo é esse? De que a gente vive como preguiçosos. Tudo é fácil. Tudo é fácil, tudo vem nas mãos. E aí até no serviço da igreja, até as coisas do Senhor, nós queremos fácil. Que tempo é esse que nós vivemos? Que evangelho é esse que nós falamos que somos? Eu sou evangélica, eu sou cristã, sou crente. Eu tenho que ser cristã, parecida com Jesus. Eu tenho que mostrar esse Cristo na minha vida. Eu e você temos que mostrar esse Cristo. E é só quando a gente se aprofunda na palavra, nas suas escrituras, que o Senhor vai se revelar a nós. Nós temos que parar o tempo de ficar esperando revelações dentro da igreja, de que o irmão precisa vir aqui para falar, eis que te digo. Tudo bem, meu irmão, eu acredito que Deus usa. Eu acredito de verdade. Mas pare de esperar só pelo irmão. O irmão que falou, talvez eu te digo, ele tem um relacionamento com Deus e você não tem. Porque nós ficamos às vezes esperando a revelação que o irmão vem falar, em vez de você abrir a Bíblia, que se revela a ti todos os dias. Aleluia. A carta aos Efésios. Ele descreve os propósitos eternos de Deus para resgatar a humanidade. Ensina nós a viver na prática e transformação de vida. Transformação de vida. Sem o entendimento, sem o conhecimento da palavra, meu irmão, não temos transformação de vida. Desculpa, a sua vida, a minha vida não vai mudar. Não vai mudar. Então é transformação de vida. Essa carta traz para nós crescimento, maturidade, orientação para a nossa vida, para sair das trevas. Você quer sair das trevas? Daquele problema que toma, que te rouba com Deus, o seu tempo com Deus. A palavra ensina, essa carta ensina, saia das trevas. Busque esse Jesus. Busque a sua palavra. Busque viver com Ele. Eu acredito em todos esses problemas que nós vivemos hoje, meu irmão. Esses problemas não só espirituais, mas problemas mentais, psicológicos que as pessoas estão sofrendo. Eu acredito. Por quê? Porque é o meio que Satanás evoluiu a sua prática. A gente estagna, a gente paralisa. Mas Satanás está evoluindo junto com a geração. As coisas estão evoluindo.
evoluindo junto. E a gente? Quando que a gente vai parar de esperar e se relacionar com esse Deus? Quando? Quando que a gente vai parar de fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira, quando sobra tempo? Aleluia. Quando? Eu me cobro com isso, meus irmãos. Nós temos as nossas rotinas, mas eu falo, Senhor, não deixa as nossas rotinas te roubar de nós. Não deixa, Senhor. Não afasta de nós a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Porque nós escondemos Jesus. As nossas rotinas, nossas coisas, nós escondemos esse Cristo. Parece que nós temos vergonha dele. Porque às vezes as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. A carta aos Efésios, ela nos orienta. Família, trabalho. Ela nos ensina a resistir ao demônio, às ciladas de Satanás, com a armadura do Senhor. E ela ensina a orar pelos irmãos. Nós devemos orar pelos irmãos. Você tem orado pelos seus irmãos? Eu falo irmãos da fé, irmãos de sangue. Será que nós temos orado? A Cris acabou de fazer uma oração linda aqui. Oração pela nação, pelo bairro. Nós temos que orar, meus irmãos. Nós temos que buscar o tempo todo. É só através da oração que a gente tem essa intimidade com o Senhor, conhecimento do Senhor. A gente se acovarda a falar desse Deus, mas é porque nós não temos intimidade com Ele. É a mesma coisa de falar que fulano é conhecido, mas eu não conheço, não tenho relação com Ele. Eu não me sento à mesa com Ele para dividir as minhas coisas. Então, como nós vamos ser capazes de falar de uma pessoa que nós não conhecemos, se nós não temos relacionamento com Ele? Nós não temos vida de oração com Jesus. Ele conhece o que você tem no coração e na mente. Mas se você nunca se achegar a Ele, você nunca vai saber o que Ele tem preparado e revelado para você. Para você viver os propósitos dEle. A carta aos Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, expressa gratidão, o apoio que ele recebeu dos irmãos. E encoraja eles a permanecer na fé, sendo exemplos de humildade, de serviço, de alegria. Fala principalmente sobre a alegria em Cristo, a unidade cristã, a importância de viver uma vida digna do Evangelho, mesmo em meio à dificuldade. Então ele fala das marcas da vida do reino. Ele encoraja a ser fiel, viver como os filhos de Deus, levando uma vida pura, exemplos de servo. Paulo aqui cita até Timóteo e Epáfras, né? Epáfras. Se eu não me engano, o nome do irmão esquisito, né? Mas Paulo, ele cita exemplo de irmãos. Será que nós somos exemplos de irmãos? Será que nós podemos dar exemplo de alguém? Será que nós somos exemplos para alguém? Será que nós somos influencer de alguém? Que é a moda de hoje, né? Influencer. Será que nós somos? Paulo era o verdadeiro influencer.
Paulo tinha convicção de quem ele era. Ele falava: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu e você conseguimos falar isso, meus irmãos? Será que eu consigo virar para minha sobrinha e falar: seja minha imitadora, porque eu sou de Cristo? Será que eu consigo falar isso para ela? Eu falo: Senhor, me ajuda, porque eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou errar, mas o Senhor é que me sustenta. O Senhor é que nos sustenta. É o Senhor que nos levanta. Mesmo diante das dificuldades aqui, Ele fala: permaneçam firmes, meus irmãos. É difícil, a peleja é grande, mas permaneça firme. Se alegre em Jesus. Em Colossenses, o objetivo principal é apresentar Cristo como o centro de tudo. Vocês estão vendo que muitas coisas são similares. Elas se repetem. Eles falam de Cristo. É só Cristo. É para Cristo. É com Cristo. É viver com Cristo. É ter comunhão com Cristo. Você só vai conseguir se prosseguir com Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos resgatou e nos reconciliou com o Pai. É Ele que nos deu a vida novamente. Não há outro. Não é coisas. E nós estamos colocando as coisas no lugar de Deus. Eu até falei para os irmãos que a gente lê a Bíblia, as histórias, né? E fala assim: nossa, que irmãos burro. Desculpa a palavra, mas os irmãos toda hora ficavam se prostrando a deuses lá pagão e outras coisas mais. Que povo. O Senhor se revelando ali, derramando maná e fazendo maravilhas. E aí logo o Senhor me lembrou: qual é a diferença? Só trocou o tempo. Só trocou as coisas. Eu não preciso fazer um deusinho de Baal para colocar na minha mesa para adorar. Sabe por quê? Porque eu coloco o celular lá. Eu ligo a televisão e coloco que não edifica em nada. Eu coloco coisas no lugar de Deus, que rouba o tempo com Ele. Qual que é a diferença de nós para aquele povo? Só mudou porque a gente evoluiu. Mas nós trocamos esse Jesus todos os dias. Nós negligenciamos a presença de estar com Ele todos os dias, porque nós priorizamos as nossas coisas. E às vezes é o nosso trabalho, às vezes é um parente, às vezes é um familiar. Às vezes nós estamos amando mais as coisas e pessoas do que Jesus. É por isso que as coisas não mudam e não acontecem, porque a gente não entendeu. O Senhor fala, gente, o Senhor fala o tempo todo. Qual é o meu maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não entender que eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas, eu sempre vou colocar coisas no lugar de Deus. Eu sempre vou ter coisas roubando a minha paz. Então é sempre Jesus o primeiro. É sempre o Senhor primeiro. Paulo apresenta Jesus aqui em Colossenses como contendo a plenitude da divindade. Ensina que a salvação é através dele e é o suficiente, sem a necessidade de outras práticas, como em outra carta foi falado já. O apóstolo também exorta os cristãos a viverem uma vida alinhada com a fé em Cristo. Uma vida alinhada, abandonando o velho homem e buscando as coisas do alto, em decorrência do batismo, da morte e ressurreição com Jesus. Então nós devemos deixar a velha criatura. O Senhor já nos falou hoje, já nos deu a oportunidade hoje. Então chega, meus irmãos. Vamos limpar as nossas mentes. Vamos nos limpar daquilo que está roubando da presença, de buscar esse Deus, de viver a tua palavra, de sermos testemunhos.
Nós não vamos ganhar vidas, não vamos ganhar alma nesse mundo que está com tantos problemas. Se a gente permanecer da maneira que nós estamos, nós não conseguimos ganhar o da própria casa. Eu já escutei filhos falar assim: eu não vou para a igreja, porque a minha casa é uma bagunça. É triste, meu irmão, ouvir isso. É triste. O que nós estamos fazendo? Estamos negligenciando esse Jesus. Viva uma vida pura, que a gente possa ser exemplo de servos. E vive em união com seus irmãos. Sempre. Em Tessalonicenses, Paulo exorta a igreja a permanecer fiel em meio à perseguição. De novo, agradece pela sua fé e amor e ensina sobre o retorno de Cristo e a necessidade de viver uma vida santa. Aí ficou difícil. Viver uma vida santa. Santo significa, os irmãos sabem, separado. Então se separe das coisas do mundo. Se separe do que te rouba de Deus. Se separe daquilo que te afasta de buscar esse Deus. A necessidade de viver uma vida santa e trabalhadora para o dia do Senhor. Paulo, Silas e Timóteo escreve para encorajar os crentes tessalonicenses, reforçando os ensinamentos que receberam quando Paulo estava na cidade. Fé e amor fraternal, vida e ministério, exemplo e honestidade, a segunda vida de Cristo, a santificação e vida cristã, trabalho e ociosidade, responsabilidade de um cristão. Assuma a sua responsabilidade, meu irmão. Assuma a sua responsabilidade como servos verdadeiros do Senhor. O que precisa ser feito na sua igreja local é o início. Quer começar? Comece ajudando os irmãos. Comece se enturmando com os irmãos, aprendendo com quem sabe. Ser confiante quando for tentado, ser cuidadoso em relação ao que acreditamos. É que já foi falado em outras cartas. Se você conhece a palavra de Deus, você é cuidadoso, você é zeloso, você não vai ser enganado. Em 1 Timóteo, fala principalmente sobre instruções para a liderança e organização da igreja. Olha lá. Eita, e agora? Instruindo o jovem pastor Timóteo, que era discípulo de Paulo, sobre combater as falsas doutrinas, como orientar o culto e a vida cristã em geral. Os temas centrais incluem as qualidades necessárias para um bispo, para um diácono, para um pastor, o comportamento adequado na igreja, a importância do casamento e da gratidão. Apesar de Paulo não ter casado, porque a Bíblia não fala que ele casou, mas ele fala da importância. A importância de viver adequado na igreja, a importância do casamento, a importância de você ser semelhante para o seu esposo, para a sua esposa, como Cristo é para a igreja. Não é isso que o Senhor nos ensina? É muito difícil, meu irmão. Muito difícil, porque a minha esposa, meu esposo é assim, é muito difícil. Eu sei que é, meus irmãos. Mas nós também somos difíceis. E o Senhor é o nosso noivo. O Senhor, Ele se revela para nós todos os dias. O Senhor, Ele nos ama todos os dias. E a gente reclama por coisas tão bobas e vãs. A gente vê briga, discussões em casamentos por umas coisas tão banais. Meu Deus, gente, vamos vigiar.
Vamos vigiar o que a gente fala. Eu falo que eu tenho que pregar para o meu esposo todos os dias, né? Mas não é porque eu tenho que abrir a Bíblia e falar assim, filho, é assim, assim, assim. Não é isso. Eu tenho que pregar para ele com a minha vida, que é o mais difícil. Eu tenho que pregar para minha filha agora. E olha que eu sou difícil, eu não sou fácil. E é por isso que é difícil. Justamente porque eu sou difícil. Mas é Jesus que vai me ajudar. Glória a Deus por isso. Porque se fosse por mim... E Paulo fala que a conduta, a importância da conduta para os diferentes membros da congregação, como idosos, jovens, né? É o que a gente tem hoje também. Nós temos idosos, temos jovens, temos às vezes uma viúva, algum necessitado na igreja. Paulo também alerta para o perigo do amor ao dinheiro e da falsa doutrina, enfatizando a fé e o amor com base na vida cristã. Às vezes as coisas roubam o nosso amor. Muitas coisas. E o dinheiro, meu Deus do céu. Como isso é um problema para a vida da igreja, para a vida do mundo. É por causa do dinheiro, né? É por causa do poder, tantos males. Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. E aqui Paulo ainda fala em Timóteo, 1 Timóteo, que a adoração na igreja, como nós estamos adorando, como nós estamos vivendo como igreja. Será que nós estamos vivendo, reverenciando mesmo esse Deus? Será que nós estamos respeitando esse Deus? Eu sei que tem igrejas que vivem e que pregam muita religiosidade, meus irmãos. Eu sei que é um exagero. Mas também há muita negligência. Porque eu vejo que não há mais, às vezes, referência dentro do culto. A palavra ao Senhor não há mais. Já pensou se o Senhor fizesse como Ele fazia uns anos atrás? Que às vezes o irmão era fulminado na frente de todo mundo, ou a terra engolia ele. Ou que ele, como tocou na harpa, e ele morreu, por causa de negligência. Então tem coisas que são exageradas, mas tem coisas que nós não respeitamos o Senhor. Nós não damos o devido valor. Eu vejo crianças no culto com os pais. A palavra está sendo aberta. É a palavra do Senhor. É a palavra santa. E as crianças do celular. O que você está ensinando, meus irmãos? O que está sendo passado para essa criança? Depois, como a palavra diz, você sofre as consequências. E vem desesperado orar, ou vai orar desesperado ao Senhor. Meu Deus, o que eu fiz? Você não fez, criatura. Simplesmente. Você simplesmente não fez. Não ensinou nem o seu filho, nem a sua família, que você precisa ter reverência à palavra do Senhor e respeitar esse Deus. Que você precisa desse momento com o Senhor. Já que você não tem na sua casa, pelo menos na igreja, respeite e tenha esse momento. Tire para falar com o Senhor. Tire para escutar a palavra dEle. E Paulo fala da liderança, das qualidades essenciais que todos os irmãos já conhecem também. Como servir, como compartilhar, como permanecer firme. O cuidado com a ganância. Os líderes têm que ter uma conduta. Tem que dar testemunho. Um bom testemunho. Não estou falando que você, como líder, não vai errar, não vai pecar, não é isso. Mas a palavra diz que nós temos que ser perfeito como Ele foi perfeito. Então nós temos que buscar essa perfeição em Jesus.
Não é pela nossa força, não é por nós mesmos, porque nós não vamos conseguir mesmo. Mas é com Jesus. É Ele que vai nos segurar no dia mau, na hora da tentação. Eu fico imaginando como Paulo não sofria. Ninguém sabe aqui o que é o espinho da carne de Paulo, alguém sabe? Ninguém sabe. Mas só Deus sabe o que aquele homem passava. Só Deus sabe o que era o espinho daquele homem. Segunda Timóteo é uma mensagem de despedida de Paulo. Exortando a Timóteo a perseverar na fé, a ensinar essa doutrina face a face. Ensinar essa doutrina diante dos falsos mestres e a cumprir o seu ministério. Mesmo perante o sofrimento e eminente morte do apóstolo. Eu dividi com os irmãos lá que nós estamos na série de tempo, né, na igreja, sobre o tempo. Em 2 Timóteo fala: pregue todo o tempo e fora de tempo. Esse é o momento de pregar. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui aprendendo com os irmãos. E nós temos momentos de aprender e de pregar. Esse é o momento, esse é um exemplo de momento. É um tempo de pregar. É o tempo que vocês estão parando para ouvir a palavra do Senhor. Se vai surtir efeito, aí é com vocês, com Jesus. É o Espírito Santo. Amém. E pregue fora de tempo. Que talvez seja mais difícil, né? Mas a gente precisa estar sensível às oportunidades. Às vezes a gente está aí fora e a gente esconde Jesus. Porque às vezes tem uma oportunidade de falar para Jesus para uma pessoa e a gente simplesmente não quer falar. Mas o tempo é hoje, meus irmãos. O tempo de abrir a Bíblia e falar de Jesus é hoje. Porque as coisas aí fora estão ficando feias. Então não perca mais tempo. O tempo é hoje. Não vão querer ouvir essa doutrina. Paulo ainda fala aqui para Timóteo: não vão querer ouvir não. Vai começar a incomodar. Então tem coisas que vai nos incomodar. Tem coisas que nós vamos falar e vai incomodar. Mas é para a glória de Jesus. Se for para que Ele cresça e que Ele apareça, nós temos que incomodar. A palavra do Senhor tem que incomodar. Porque é só no incômodo que ela traz uma transformação. Paulo, quando escreveu essa carta, 2 Timóteo, ele estava preso. Um pouco antes do seu martírio, que ele já sabia que ele ia morrer. Em uma situação difícil, enfrentando o perigo e a solidão. Olha lá. Paulo já estava idoso, prestes a enfrentar a morte, e ele exorta Timóteo a continuar pregando a palavra. Olha, eu sei que eu vou morrer, mas você continua. E ele pede para Timóteo vir. Ó, vem porque eu estou quase indo. Eu preciso te passar umas coisas. E aí Paulo ainda fala: traz um casaco. É isso? Traz um casaco porque aqui está frio. Antes que eu morra de frio, traz o meu casaco. Traz os pergaminhos. Traz a palavra do Senhor. E ele enfatiza que haverá momento em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Mas Paulo quer enfatizar a Timóteo a importância de corrigir, de repreender, encorajar com paciência e ensino. Pregue a palavra. Esteja preparado. Tempo e fora de tempo. Que eu e você possamos nos preparar, meus irmãos. Que nós possamos receber essas cartas, como aqui Paulo mencionou. Que a gente possa receber essa carta do Senhor. Que a gente possa ser corrigido, repreendido. Que o Senhor possa nos encorajar. Que o Senhor possa nos ensinar em amor. Louvado seja Deus. Amém.